Boa noite a todos, boa noite aos internautas que nos acompanham. Que a paz e a harmonia do nosso Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Bom, dando continuidade ao estudo do capítulo 10, estamos aí na segunda parte da aula. Como alguns devem ter acompanhado presencialmente ou via internet, estudamos até agora o capítulo 10, cujo tema básico é o aborto. E nele estudamos até então o fato ou acontecimento narrado por André Luiz, onde uma mãe desencarnada tenta ajudar sua filha, Cecília, grávida na crosta terrestre, a desistir do aborto. Avaliamos também, e ele nos narra, a relação familiar previamente, que foi de poucos ensinamentos e vivências espirituais quando a mãe estava encarnada junto aos seus entes. Vimos também o apego aos bens materiais, os preconceitos de época, o hedonismo, a vaidade e o orgulho, caracterizando as relações pessoais deste seio familiar. Vimos também uma mãe arrependida no mundo espiritual, com seu amor fraternal e consciente de seus desacertos, procura na intervenção dos amigos espirituais o auxílio para aquela situação tão dolorosa. O espírito reencarnante, consciente da oportunidade de refazimento através da bênção da reencarnação, compreende esta como instrumento de burelamento e reajuste da alma e suplica pelo retorno à vida física. Cecília é estimulada e sensibilizada algumas vezes para refugar o aborto delituoso. A assistência espiritual, e vimos isso na aula anterior, ela é constante, tanto junto à mãe desencarnada que clama o auxílio, quanto à jovem grávida que se propõe a cometer o aborto, bem como também à equipe de saúde, no caso a enfermeira, que procede o acompanhamento junto à paciente. Portanto, nós vimos que este capítulo, ele é um capítulo que nos mostra e nos evidencia o livre-arbítrio, as escolhas, porém também nos deixa claro as consequências das nossas escolhas. E na aula anterior nós falamos também sobre os motivos científicos para que todo espírita e para todo aquele que realmente se propõe a estudar a vida, verdadeiro cientista da alma, seja contrário ao aborto. Então, damos sequência, relembrando aí a parte onde Cecília encontrava-se desligada do corpo físico, após ser medicada pela enfermeira com sedativo, em compulsória modorra pela atuação calmante do remédio. Calderaro, nessa situação, então aplicou-lhe fluidos magnéticos sobre o disco fotossensível do aparelho visual e Cecília passou a ver-nos. Isso é o relato de André Luiz, embora imperfeitamente, detendo-se admirada na contemplação da genitora. Ou seja, ela passa a ver então não só André Luiz e Calderaro, mas também sua mãe. Reparei, contudo, que se a mãezinha exuberava copioso pranto de comoção, a filha se mantinha impassível, não obstante o assombro que se lhe estampara no olhar. A matrona desencarnada avançou, abraçou-se a ela e pediu ansiosa: filha querida, venho a ti para que te não abalances a sinistra aventura que planejas. Reconsidera a atitude mental e harmoniza-te com a vida. Recebe minhas lágrimas como apelo do coração. Por piedade, ouve-me. Não te precipites nas trevas, quando a mão divina te abre as portas da luz. Nunca é tarde para recomeçar,
Cecília, e Deus, em seu infinito devotamento, transforma as nossas faltas em redes de salvação. A mente desvairada da ouvinte recordou as convenções sociais, de modo vago, como se vivera um minuto de pesadelo indefinível. A palavra materna, porém, continuou: socorre-te da consciência, antes de tudo. O preconceito é respeitável, a sociedade tem os seus princípios justos. Entretanto, por vezes, filhinha, surge um momento na esfera do destino e da dor em que devemos permanecer com Deus, exclusivamente. Vejam vocês, que há esse comentário, eu fiz questão de gravar, que em algum momento das nossas vidas, das nossas existências, há um momento da esfera de cumprirmos com os nossos destinos, de vivenciarmos algumas dificuldades, algumas situações de dor. Muitas vezes não só a dor física, mas a dor moral, a dor da decepção, a dor da frustração, a dor do desapego. E aí, o recurso que nós temos é permanecer com Deus, exclusivamente. É ter a fé de que o Pai nos ampara, de que Ele está conosco e de que Ele nos oferece os recursos para que a gente enfrente essas situações. E ela continua: não abandones a coragem, a fé e o desassombro. A maternidade, iluminada pelo amor e pelo sacrifício, é feliz em qualquer parte. Ainda mesmo quando o mundo, ignorando a causa de nossas quedas, nos nega recursos à reabilitação, relegando-nos à reincidência e ao desamparo. Então, é esse auxílio que temos da espiritualidade maior em todos os nossos instantes da existência. Por agora, defrontarás com a tormenta de lágrimas o temporal da incompreensão e da intolerância, vergastará teu rosto. Contudo, a bonança voltará. O caminho é empedrado e árido, os espinhos dilaceram, mas terás de encontro ao coração um filhinho amoroso, indicando-te o futuro. A mãe reconhece que ela terá dificuldades, sim, que ela terá percalços a serem enfrentados, os preconceitos da época, o julgamento alheio. Porém, destaca: em verdade, Cecília, deverias erguer teu ninho de felicidade na árvore do equilíbrio, glorificando em paz a realização de cada dia e a bênção de cada noite. Entretanto, não pudeste esperar. Ela escolheu um caminho. Cedeste aos golpes infrenes da paixão. Abandonastes o ideal aos primeiros impulsos do desejo. Não se cuidou. Talvez não colocou como princípios ou caminhos a serem percorridos, e aqui a gente não está julgando a pessoa, mas temos a consciência talvez da prudência e dos verdadeiros motivos que nos levam a relacionar uns aos outros, ou nós com essas outras pessoas. Ou seja, como os nossos relacionamentos estão delineados? O que envolve os nossos relacionamentos? É a nossa carência? É o amor verdadeiro? É o companheirismo? É a busca pelo prazer? O que é que nos motiva? Ao invés de construir na tranquilidade e na confiança, em bases seguras, elegeste o caminho perigoso da precipitação. Agora, é imprescindível evitar o despenhadeiro fatal, contornar a voragem traiçoeira, agarrando-te ao salva-vidas do supremo dever. Volta, pois, minha filhinha, à serenidade do princípio e resigna-te ante o novo aspecto que imprimiste ao próprio roteiro, aceitando o ministério da maternidade dolorosa com sacrifício de encantadoras aspirações.
no silêncio e na obscuridade da proscrição social, muitas vezes logramos a felicidade de conhecer-nos. O desprezo público se precipita os mais fracos no esquecimento de si mesmos. Ergue os fortes para Deus, sustentando-os no trilho anônimo das obrigações humildes, até a montanha da redenção. É provável que teu pai te amaldiçoe, que os nossos entes mais caros na terra te menoscabem e tentem aviltar. No entanto, que martírio não enobrecerá o espírito disposto ao resgate dos seus débitos, a vivenciar as questões do destino e das dores? Dos seus débitos com dedicação ao bem e serenidade na dor? Não será melhor a coroa de espinhos na fronte do que o monte de brasas na consciência? São alguns questionamentos que a mãe faz a Cecília, que se encontra em desdobramento. O mal pode perder-nos e transviar-nos. O bem retifica sempre. Além disto, se é certo que o padecimento da vergonha açoitará a tua sensibilidade, a glória da maternidade resplenderá em teu caminho. Tuas lágrimas orvalharão a flor querida e sublime, que será o teu filho, carne de tua carne, ser de teu ser. Que não fará no mundo a mulher que sabe renunciar? A tormenta rugirá, mas sempre fora do teu coração, porque lá dentro, no santuário divino do amor, encontrarás em ti mesma o poder da paz até a vitória. Então vejam vocês que muitas das vezes, dos milhões de abortos que são provocados no mundo, um dos principais motivos que traz a angústia, seja para o pai, a mãe, o casal, e que muitas vezes levam à ideia de provocar o aborto, uma das situações é justamente o julgamento social. Principalmente em sociedades onde há um machismo muito grande, onde a estrutura social ela é muito arcaica, né, do ponto de vista de valores e da compreensão da evolução, né, de como as relações sociais se dão no mundo moderno. Então é importante que a gente faça essa reflexão, né, de que o contexto social, naquele momento, é um contexto social paternalista, machista, e me parece que não mudou muito ainda nos dias de hoje, mas considerando os tempos daquela época, a preocupação naquele momento era uma preocupação significativa, né, para as pessoas que vivenciavam aqueles momentos. A enferma escutava, quase indiferente, disposta a não capitular. Recebia os apelos maternos sem alteração de atitude. A mãezinha, porém, mobilizando todos os recursos ao seu alcance, prosseguia após intervalo mais longo. Ouve, Cecília, não te fiques nessa atitude impassível. Não isoles do seu cérebro o coração, a fim de que teu raciocínio se beneficie com seu sentimento, de modo a venceres na prova áspera. Vejam a importância de unirmos o nosso lado dos sentimentos, o lado da nossa intuição. Muitas vezes envolvidos de angústia, de tristeza, de rancor, de mágoa, de ódio. Porém, quando nós abrimos o espaço para compreender de maneira racional, de maneira compreensiva, né, a verdadeira finalidade da vida, o nosso propósito, obviamente a gente vai ter mais condições de tentar elaborar essas situações difíceis e procurar enfrentá-las. E ela continua: não te detenhas em primazias da forma física,
Nem suponhas que a beleza espiritual e eterna erga seu templo no corpo de carne, em trânsito para pó. A morte virá de qualquer modo, trazendo a realidade que confunde a ilusão. Não guardamos a nossa beleza ao longo da nossa existência física. A beleza é algo muito subjetivo também. Não persistas no véu da mentira, humilha-te na renúncia construtiva, toma a tua cruz e segue para a compreensão mais alta. No teu madeiro de sofrimento íntimo, ouvirás enternecedoras vozes de um filho abençoado. Se te lancear o abandono do mundo, será ele junto de ti o suave representante da divindade. Será o motivo pelo qual você encontrará forças para superar essas adversidades e os conflitos. Que falta te fará o manto das fantasias, se dois pequeninos braços de veludo te cinjam, carinhosos e fiéis, conduzindo-te à renovação para a vida superior? Será que vale a pena nós abrirmos mão de um ser, né, de uma vida, de um propósito maior, e abrirmos mão e renunciarmos a essa oportunidade de exercermos a maternidade, a paternidade com tanta dignidade, ou cedermos isso tudo ao manto das fantasias, das ilusões, das preocupações da matéria? Foi então que Cecília, infundindo-me assombro pela agressividade, objetou em pensamento: como não me dissestes isso antes? Então aí a Cecília toma a palavra, né, e rebate aos comentários feitos pela sua mãe. Como não me disseste isso antes? Na terra sempre satisfazias meus desejos. Veja o papel que todos nós temos enquanto pais, mães, avós, tios, padrinhos, né? Nunca me permitiste o trabalho, favoreceste-me o ócio, fizeste-me crer em posição mais elevada que a das outras criaturas, fazendo com que eu me sentisse mais superior às outras pessoas, que eu pudesse ter mais poder, mais influência na sociedade, que eu defendesse os meus direitos, baseados no meu orgulho, na minha vaidade. Incustiste em mim a suposição de que todos os privilégios especiais me eram devidos, de que eu tinha direito a tudo, independentemente de qual era o real direito meu, aquilo que realmente me cabia. Não me preparastes, enfim. Estou sozinha com um problema atribulativo. Não tenho agora coragem de humilhar-me. Olha o orgulho, né? Esmolar serviço remunerado não é o ideal que me destes a enfrentar a vergonha e a miséria. Será para mim estas pior que morrer. Não desisto. Nem mesmo a tua voz, que a despeito de tudo ainda amo. É-me impossível retroceder. Então veja a preocupação, né? E na verdade a justificativa, de certa forma, que ela coloca como se a culpa fosse exclusivamente da criação da mãe. Esse é um outro ponto que precisamos ponderar. Não é porque estamos sujeitos a uma determinada criação junto à nossa família, a educação que vivemos no mundo atual, na sociedade atual, a nossa dignidade, a nossa capacidade de renunciar, de combater o nosso orgulho, de sermos úteis ao próximo e de não cometermos o mal, é de responsabilidade nossa. Aqui ela coloca essa responsabilidade, obviamente, revoltada, entristecida, chateada, envergonhada, com medo do julgamento do próximo. O mecanismo de defesa que ela tem é jogar isso no colo da mãe. E André Luiz continua: a comovedora cena estarrecia. Observava eu ali o milenário conflito da ternura materna com a vida real.
nada diferente dos conflitos familiares que muitos de nós e parte da nossa humanidade encarnada vivencia. A venerável matrona chorou com mais amargura. Agarrou-se à filha com mais veemência e suplicou: perdoa-me pelo mal que te fiz, querendo-te em demasia. Olha o reconhecimento da mãe em saber que errou na forma como educou a filha, nos valores em que ela deixou de passar e outros que ela valorizou. Ó filha querida, nem sempre o amor humano avança vigilante. Nem sempre nós tomamos a consciência daquilo que é apego e daquilo que é amor verdadeiro, daquilo que liberta ou daquilo que aprisiona, daquilo que se construi, daquilo que nós oferecemos para a formação de um homem de bem ou de uma pessoa que não desenvolve a sua moralidade, não desenvolve os sentimentos nobres. Ela reconhece isso. Por vezes a cegueira nos compele a erros clamorosos que só o golpe da morte em geral expunge. Ou seja, com a morte do corpo físico, tomamos a consciência, muitas vezes, das nossas atitudes, vemos a consequência. E muitas vezes nós não conseguimos ver isso na vida física, pois as nossas paixões, a nossa vaidade, o nosso apego nos impede a ver as necessidades e a preponderância dos aspectos espirituais. Não consideras, porém, a minha dor? E aí ela retruca. Você acha que é só você que está sofrendo? Eu também estou sofrendo. Eu também sinto muito. Reconheço minha participação indireta em teu presente infortúnio. Indireta. Por que não direta? Porque havia a responsabilidade da Cecília no comprometimento com o ser encarnado em decorrência de outras vidas passadas, de acordo com aquilo que ela tinha vivenciado com aquele espírito. E a prova que ela tinha naquele momento, naquela encarnação, em relação às questões materiais. Afinal, ela veio em uma família abastada. E havia então todo um contexto ali social que ela estava inserida e que era uma prova para ela, né? Mas entendo agora então a extensão e a delicadeza dos deveres maternos. Não desejo que venhas colher espinhos no mesmo lugar onde sofro os resultados amargos de minha imprevidência. Agora eu reconheço que errei. Agora eu reconheço que a minha educação não foi a melhor. Mas por eu ter aprendido e por eu ter detectado que esse não foi o melhor caminho, eu não quero que você siga este caminho. E no fundo, de uma maneira resumida, é isso que Jesus vem nos ensinar. Porque Ele compreende a nossa natureza, conhece quem nós somos e procura, através dos teus ensinamentos e através das vivências que nós temos, das relações que fazemos com outros seres encarnados ou desencarnados, para que a gente desperte também a consciência sobre quem nós somos, a nossa essência, os nossos propósitos e a nossa destinação. Porque eu haja errado por excesso de ternura, não te desvies por acúmulo de ódio e de inconformação. E aí ela aponta, não foi apenas pelos meus erros que você está sendo levada a tomar tal atitude, mas por acúmulo de ódio e da inconformação, da não aceitação das necessidades de transpor as dificuldades e retirar um aprendizado, progredir, evoluir, né? Depois do sepulcro, o dia do bem é mais luminoso. Isso é a mãe dela continuando. Depois do sepulcro, o dia do bem é mais luminoso e a noite do mal é sobremaneira mais densa e tormentosa. Ou seja, de acordo com a forma, de acordo com como nós vivenciamos a nossa vida terrena,
encontraremos depois da morte física, no lado espiritual, ou o dia do bem, ou a noite do mal, representando aí estados de espírito, né? Aquilo que nós carregamos dentro de nós. Mais iluminação espiritual, mais paz, ou menos disso tudo. E recomenda a ela: aceita a humilhação como a bênção, a dor como preciosa oportunidade. Todas as lutas terrenas chegam e passam. Ainda que perdurem, não se eternizam. Não compliques, pois, o destino. Submeto-me às tuas exprobações, às tuas críticas, aos teus apontamentos. Não merece-as quem, como eu, olvidou a floresta das realizações para a eternidade, retendo-se voluntariamente no jardim dos caprichos amenos, onde as flores não se ostentam mais do que por fugaz minuto, onde os bens materiais, onde a nossa vaidade, a nossa posição social não se sustentam no mundo espiritual, a nossa verdadeira vida. Esqueci-me, Cecília, da enxada benfazeja do esforço próprio, com a qual deverá arrotear o solo de nossa vida, semeando dádivas de trabalho edificante. E ainda não chorei suficientemente para redimir-me de tão lastimável erro. Ela compreendia o erro que tinha cometido, a falta que tinha cometido na forma de educar a filha. Todavia, confio em ti, esperando que te não suceda o mesmo na áspera trilha da regeneração. Ela não quer que a filha sofra ao final disso tudo, ou que ela aumente o seu sofrimento. Antes mendigar o pão de cada dia, ir ao trabalho, saber conviver e saber lidar com aquilo que nós temos, né, no campo material, amargar os remoques da maldade humana aí na terra, que menosprezar o pão das oportunidades de Deus, permitindo que a crueldade nos avassale o coração. O sofrimento dos vencidos no combate humano é celeiro de luz da experiência. A bondade divina converte as nossas chagas em lâmpadas acesas para a alma. Bem-aventurados os que chegam à morte, crivados de cicatrizes que denunciam a dura batalha, e que enfrentaram com fé, com perseverança, tendo a ciência de que jamais o amparo do Pai nos falta. Para esses, ela continua, uma perene era de paz fulgurará no horizonte, porquanto a realidade não os surpreende quando o frio do túmulo lhes assopra o coração. A verdade se lhes faz amiga generosa. A esperança e a compreensão lhes serão companheiras fiéis. Retorna, minha filha, a ti mesma. Restaura a coragem e o otimismo. Malgrado as nuvens ameaçadoras que te pairam na mente em delírio. Ainda é tempo, ainda é tempo. Ou seja, era possível que ela pudesse mudar de ideia. Era possível que ela pudesse sintonizar coração e mente frente a todo esse amparo fraternal, esse acolhimento fraterno que sua mãe faz a ela, e mudasse de ideia. O instrutor, André Luiz narrando para nós, o instrutor aproximou-se da genitora chorosa e informou: infelizmente, minha amiga, o processo de loucura por insurgência parece consumado. Confiemo-la agora ao poder da suprema proteção divina. É Calderaro chegando próximo à mãe de Cecília, dizendo: aquilo que nós fizemos até agora, o seu empenho, as suas preces, pedindo o nosso auxílio, tudo aquilo que nós temos feito, né, nós estamos fazendo aquilo que há de melhor. Porém,
existe o livre-arbítrio do outro, existe a escolha do outro. E esse a gente precisa respeitar. Porque ela estava sendo orientada sobre as consequências daquele ato, sobre as possibilidades que ela teria frente àquela gestação de aperfeiçoamento e de resgate e de evolução. Ela foi totalmente esclarecida ali. Enquanto a entidade materna se debulhava em lágrimas, a doente, conturbada pelas emissões mentais em que se comprazia, dirigiu-se à enfermeira reclamando: não posso mais, não suporto. A intervenção agora, não quero perder um minuto. Assim ela pedia para que a enfermeira pudesse proceder ao procedimento, que resultaria no aborto do feto. Fixando a companheira por alguns instantes, com terrífica expressão ajuntou: tive um pesadelo horrível. Então isso ela voltando daquele processo de desdobramento e tomando a consciência de maneira, obviamente, não tão nítida como fora o encontro dela com a sua mãe, mas retendo aquela impressão, né? Tive um pesadelo horrível. Sonhei que minha mãe voltava da morte e me pedia paciência e caridade. Não, irei até o fim. Preferirei o suicídio, afinal. Ela estava tão transtornada, tão desesperada, tão presa ao ódio, às decepções, com tanto sentimento de culpabilidade em relação à mãe, né, jogando culpa na mãe, que ela não tinha, naquele momento, a completa compreensão da possibilidade de que ela poderia fazer diferente, de que ela poderia ter uma outra escolha. Inspirada pelo meu orientador, a enfermeira fez ainda várias ponderações respeitáveis. Veja o auxílio da espiritualidade junto à profissional. Não seria conveniente aguardar mais tempo? A enfermeira também, e assim como todos os outros profissionais da saúde que se envolvem numa situação dessa, também são responsáveis. E muitas vezes são intuídos e orientados para dar um passo atrás na prática, na execução do aborto. E ela também foi auxiliada, intuída para isso. E André Luiz comenta: não seria o sonho um providencial aviso? O abatimento de Cecília era enorme. Não se sentiria amparada por uma intervenção espiritual? Julgava desse modo oportuno adiar a decisão. A paciente, no entanto, ficou irredutível. Então essa fala anterior é do André Luiz, relatando também o pensamento que, na minha interpretação, e aí me corrijam se entenderem de uma outra forma, é a possibilidade de que também a reflexão feita pela enfermeira foi na mesma direção. A paciente, no entanto, ficou irredutível, e com assombro nosso, ante a genitora desencarnada, em pranto, a operação começou, o procedimento, com sinistros prognósticos para nós, que observamos a cena sensibilizadíssimos. Nunca supus que a mente desequilibrada pudesse infligir tamanho mal ao próprio patrimônio. E daqui para frente ele vai descrever, né, qual foi o efeito, tanto no corpo físico da mãe, quanto no corpo biológico do feto e também do ponto de vista perispiritual. A desordem do cosmo fisiológico acentuou-se instante a instante. Penosamente surpreendido, prossegui no exame da situação, verificando com espanto que o embrião reagia ao ser violentado, como que aderindo desesperadamente às paredes placentárias, a qual estava envolvido. A mente do filhinho imaturo começou a despertar à medida que aumentava o esforço de extração.
de retirada do feto. Os raios escuros não partiam agora só do encéfalo materno. Lembram que nós comentamos na aula anterior de que raios, ela estava em desequilíbrio de sua mente, o centro de força junto ao tálamo no cérebro começou a emitir raios, a semelhança de estiletes negros ou escuros, e que atingiam o feto. Não foi isso que a gente discutiu na outra aula? Pois então, agora, além daquilo, além daquela percepção, não havia só a emissão dos raios escuros da mãe para o bebê, mas agora para o feto. Mas sim, frente a essa situação, ele começa também a vibrar numa outra sintonia. Os raios escuros, então, não só partiam agora do encéfalo materno, eram igualmente emitidos pela organização embrionária, estabelecendo maior desarmonia nele e na mãe. Depois de um longo e laborioso trabalho, o entezinho foi retirado afinal. Assombrado, reparei todavia que a ginecologista improvisada subtraía ao vaso feminino somente pequena porção de carne inânime, porque a entidade reencarnante, como se a mantivessem atraída ao corpo materno por forças vigorosas e indefiníveis, oferecia condições especialíssimas, adesa ao campo celular que a expulsava. Semi-desperta, num atroz pesadelo de sofrimento, refletia extremo desespero. Então, naquele momento, ele começa a ter uma percepção maior de tudo aquilo que estava acontecendo. Lamentava-se com gritos aflitivos, expedia vibrações mortíferas, balbuciava frases desconexas. Não estaríamos ali perante duas feras terrivelmente algemadas uma à outra? O filhinho que não chegara a nascer transformara-se em perigoso verdugo do psiquismo materno, influenciava a psique da mãe, seus pensamentos, seu estado de espírito, premindo com impulsos involuntários o ninho de vasos do útero, precisamente na região onde se efetua a permuta dos sangues materno e fetal, região ali da placenta, provocou ele o processo hemorrágico, violento e abundante. Então, aquela energia emanada por ele, somado à própria energia da mãe, a vibração de ambos, foi capaz de desestruturar o centro de força naquela região, que por conseguinte afetou órgãos e que culminou em última instância num processo hemorrágico, violento e abundante. Observei mais, é a fala de André Luiz. Deslocado indebitamente e mantido ali por forças incoercíveis, o organismo perispirítico da entidade, que não chegara a renascer, alcançou em movimentos espontâneos a zona do coração. Veja ali então que o organismo perispirítico da entidade, do ser que ia reencarnar, alcançou em movimentos espontâneos a zona do coração da mãe, envolvendo os nódulos da aurícula direita, uma das câmaras cardíacas, perturbou as vias de estímulo, determinando choques tremendos no sistema nervoso central. Tal situação agravou o fluxo hemorrágico, que assumiu intensidade imprevista, compelindo a enfermeira a pedir socorros imediatos, depois de delir, como pôde, os vestígios de sua falta. Odeio, odeio, clamava a mente materna em delírio, sentindo ainda a presença do filho na intimidade orgânica. Nunca embalarei um intruso que me lançaria a vergonha. Veja a ideia errônea que ela tinha de acreditar que o fato de ser mãe poderia ser motivo de vergonha. De certa forma, para pessoas ali da sociedade que pré-julgavam, que não tinham a visão maior
dos motivos e da possibilidade de reajuste daqueles seres, obviamente tinham no julgamento o seu instrumento mais funesto, né, mais leviano. Ambos, mãe e filho, pareciam agora, por dizer mais exatamente, sintonizados na onda de ódio, porque a mente dele, exibindo estranha forma de apresentação aos meus olhos, respondia no auge da ira. Então é a entidade, né, respondendo àquela vibração, àquele sentimento. Vingar-me-ei, pagarás ceitil por ceitil, não te perdoarei. Não me deixaste retomar a luta terrena, onde a dor que nos seria comum me ensinaria a desculpar-te pelo passado delituoso e a esquecer minhas cruciantes mágoas. Renegaste a prova que nos conduziria ao altar da reconciliação. Cerraste-me as portas da oportunidade redentora. Ele sabia que aquela oportunidade era valiosa para ele. Entretanto, o maléfico poder que impera em ti, o orgulho, o egoísmo, habita igualmente em minha alma. Ele reconhece também que agora esse sentimento de ódio, de raiva, né, de vontade de vingança, também aflorava dentro dele. Também porque já tinha, e talvez teria na reencarnação a possibilidade de trabalhar esse sentimento. Trouxeste à tona de minha razão o lodo da perversidade que dormia dentro de mim. Negas-me o recurso da purificação, mas estamos agora novamente unidos e arrastar-te-ei para o abismo. E veja que aquela relação da mãe, Cecília, para a avó, doentezinho, que se encontra no mundo espiritual, aquele sentimento de culpá-la pela condição, nesse momento é ela que se vê na mesma situação de ouvir, de sentir, né, daquele ser que iria reencarnar, a mesma vibração e as mesmas, se não as mesmas justificativas, mas as mesmas tentativas de justificar que manteria aquele ódio, que manteria aquela raiva em decorrência do ato que a mãe estava praticando. Condenaste-me à morte, e por isso minha sentença é igual. Veja a cegueira espiritual. Quando nós estamos aí envolvidos junto ao sentimento de ódio, de rancor. Não me deste o descanso, impediste meu retorno à paz de consciência. Mas não ficarás por mais tempo na terra, não me quiseste para o serviço do amor. Portanto, serás novamente minha para a satisfação do ódio. Vingar-me-ei, seguirás comigo. Os raios mentais destruidores cruzavam-se em horrendo quadro de espírito a espírito. E enquanto André Luiz observava a intensificação das toxinas ao longo de toda a trama celular, Calderaro orava, em silêncio, invocando o auxílio exterior, ao que me pareceu. Efetivamente, daí a instantes, pequena turma de trabalhadores espirituais penetrou no recinto. O orientador ministrou instruções. Deveriam ajudar a desventurada mãe, que permaneceria junto da filha infeliz, até a consumação da experiência. Ou seja, a mãe da Cecília permaneceu ali junto, né, à sua filha, e obviamente, em intenso sofrimento, também precisava de ser acolhida, de ser auxiliada. Em seguida, o assistente convidou-me a sair acrescentando: verificar-se-á a desencarnação dentro de algumas horas. O ódio, André, diariamente extermina criaturas no mundo, com intensidade e eficiência mais arrasadoras que as de todos os canhões da terra troando a uma vez. É mais poderoso entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz
que todas as guerras conhecidas pela humanidade no transcurso dos séculos. Não me ouves mera teoria. Viveste conosco, nestes momentos, um fato pavoroso, que todos os dias se repete na esfera carnal. Estabelecido o império de forças tão detestáveis sobre essas duas almas desequilibradas, que a providência procurou reunir no Instituto da Reencarnação, é necessário confiá-las doravante ao tempo, a fim de que a dor opere os corretivos indispensáveis. Ou seja, aqueles dois seres teriam que aprender o que é amar. Oh, exclamei aflito, contemplando o duelo de ambas as mentes torturadas. Como ficarão? Permanecerão entrelaçadas assim? Por quanto tempo? Calderaro fitou-me com o acabrunhamento de um soldado valoroso que perdeu temporariamente a batalha e informou: agora, nada vale a intervenção direta. Só poderemos cooperar com o coração do amor fraterno, aliada à função renovadora da luta cotidiana. Consumou-se para ambos doloroso processo de obsessão recíproca, de amargas consequências no espaço e no tempo, e cuja extensão nenhum de nós pode prever. Veja o quanto é nefasto, né, o sentimento de ódio, de mágoa, de rancor, do desejo de vingança. Não é à toa que o Cristo nos convida a perdoar sempre. Perdoar 70 vezes 7 vezes. Perdoar sempre. Portanto, com o tema dessas duas aulas, né, podemos dizer que a Associação Médico Espírita do Brasil, as demais AMES e várias outras organizações religiosas e não religiosas hoje lutam por um mundo sem aborto. Hoje nós vivemos uma situação onde a ciência atual é impregnada do reducionismo. A ciência, por outro lado, uma parte dessa ciência, através de físicos, de médicos, de cientistas, caminha para o reconhecimento da verdadeira natureza humana, daquilo que chamamos de vida, de sua essência, do espírito, e da sobrevivência da alma após a morte física, com as várias teorias, como vimos na aula anterior. Falta-nos a visão do todo, a visão sistêmica, assim como encontramos uma reflexão no livro Teia da Vida, de Friedrich Capra. O estudante de medicina e outros profissionais da área da saúde, trazendo dentro de um contexto de saúde, precisam aprender e reverenciar esse contínuo chamado vida, para que possam valorizar o ser humano integralmente, o ser humano integral. Como nos disse a doutora Marlene em O Clamor da Vida, a verdade sobre o significado da vida é que, para compreendê-la, é indispensável interconectá-la à consciência, ao cosmos e à ampla teia de relações em que todos os seres e coisas se integram. Quando nós não procurarmos estudar e valorizar os aspectos espirituais na vida humana, seja na política, na saúde, em qualquer setor, nas relações pessoais, dificilmente nós vamos compreender melhor essas relações e com certeza estaremos muito mais propensos a qualquer tipo de violência. E ela continua que a verdade sobre a vida é que não teremos paz na Terra enquanto utilizarmos os nossos conhecimentos, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, para ferir, espoliar ou matar. Acho que finalizamos algumas reflexões que nós queríamos trazer sobre este capítulo. E agora nós temos aí 10 minutos para os comentários, para as reflexões. Fiquem à vontade. Obrigado. É interessante, como André Luiz nos mostra, que quando se consuma o desencarne, ou seja, o desligamento do cordão cor de prata,
como aflora naquela consciência todos aqueles dramas kármicos vividos, tanto por ela, mãe, quanto o filho. É como se fosse um gatilho que rompe o chamado véu do esquecimento, que todos nós trazemos quando reencarnamos novamente. E como a coisa recrudesce, né? Como a coisa vira. Aquilo que viria para ser um resgate, acaba virando, na erraticidade agora dos dois, uma tormenta, né? Porque nem Caldeirada consegue vislumbrar o quanto tempo eles ficarão na erraticidade, se degladiando, né? Moralmente, espiritualmente. A coisa realmente é complicada. Eu acho que esse final é até dramático, né? Choca um pouco a gente, que a gente conhece um pouquinho os mecanismos do desencarne e como é que são esses resgates feitos, né? Separar as falas, né? Uma como espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem belíssima do parentesco corporal e do parentesco espiritual, né? Para aqueles que têm essa vivência na sua vida, nas suas famílias, né? Os reencontros que a reencarnação propicia e os resgates. Às vezes não resolve tudo, mas é o início da reconciliação, né? Anos para reconciliar. E aquilo lá é comovente quando a gente lê aquela passagem. Você vai reencarnar no meio hostil, você deve para muitos espíritos e com eles você vai conviver. E a dificuldade que é a equipe te preparando para reencarnar, para você não recusar a prova ou para sua mãe não recusar você e seus pais, essa coisa. A outra é como advogado. Você é muito gentil, né, Lucilene? Você não incluiu os advogados. Você não pode falar em relação humana sem incluir as questões do direito. E, infelizmente, a visão que se tem aí é muito limitada. Eu estou falando como advogado da Terra. Nem os princípios da macrobioética do direito ambiental são aplicados ao feto. E é interessante porque eu vi um documentário muito bacana sobre o Sobral Pinto e ele foi defender o Luiz Carlos Prestes, sendo que ele foi defender um cara com quem ele não concordava. E ele dizia, eu posso não amar o pecado, mas eu preciso amar o pecador. E ele invocou a lei de proteção aos animais para defender o Prestes. Está na hora de invocar o direito ambiental, o princípio da precaução e coisas desse tipo, para defender o feto. Se você está lá, e a doutora nos ensinou, e a clivagem começou, se a clivagem, a multiplicação celular não foi interrompida, é o contínuo, e nós somos aquele produto. E as duas únicas pessoas que defendem isso são duas mulheres, pelo menos que eu vejo fazer isso, a doutora Maria Garcia da PUC e a doutora Maria Helena Diniz também é da PUC. Muita gente não tem esse negócio, passa longe, só vê o aqui e agora, e infelizmente uma má visão do que são os direitos da mulher. Aí vem aquela indagação espírita filosófica. E se o embrião for uma mulher? E aí? Nós estamos defendendo a mulher ou não estamos defendendo a mulher? Então o exclusivismo atrapalha essa visão. Temos um grande problema ainda, que é a questão da Declaração dos Direitos do Homem, né? Que só entende que a pessoa tem direitos humanos após o nascimento. Obrigado. Flávio, mas isso aí, posso só, jurei que ele é meu amigo, então. Mas isso aí é uma visão patrimonialista do direito, infelizmente. Então a propriedade, com tudo que o Brasil avançou, está no mesmo artigo da Constituição. A propriedade vale mais do que a vida. É um problema de visão espiritual. A nossa visão é limitada. Então, se o feto for rico, os direitos do nascituro, os direitos humanos, os direitos civis, se o feto for pobre, tudo bem. É uma hipocrisia muito grande. Inclusive, alguns dos grupos que são favoráveis ao aborto, eles discorrem sempre que os grupos que são contra o aborto se apoiam muito na questão religiosa ou na questão, muitas vezes, quando esses grupos colocam fotos, como eu coloquei, do Andrea Bocelli, da Celine Dion, que já declararam que suas mães pensaram em um dia provocar o aborto. Algumas dessas instituições, se assim eu posso
se eu posso dizer, colocam como se todo bebê que nascesse fosse ter sucesso, fosse ser rico, etc. Né? Ou seja, nos acusando disso, de que a gente valorizaria isso. Por outro lado, a justificativa deles é de que, em decorrência das necessidades psicológicas, sociais e financeiras, isso é que justificaria a defesa pela mãe e pelo pai escolherem ou praticarem o aborto. Só que eles esquecem que a possibilidade que nós, enquanto seres humanos, temos de auxiliar o outro, como inúmeras instituições, como a creche Lar do Alvorecer, como aquele trabalho muito bem conduzido e orientado entre essas pessoas, o Dr. Andrei Moreira, da AME Minas Gerais, né, com Fraternidade Sem Fronteiras, inclusive aquela foto que eu coloco nesse slide é retirado do site do Fraternidade Sem Fronteiras, que de maneira voluntária e de maneira a agregar pessoas da mídia, empresários, da população, da população em geral, procurem, fazem um trabalho para poder oferecer melhores condições financeiras, físicas, etc., para que as pessoas possam ter melhor qualidade de vida. Se você não vai resolver todo o problema daquelas famílias, mas você vai tentar amenizar, você vai acolher. Então, talvez esse espírito de fraternidade, de compreensão, né, de não violência, e aí a gente tem a figura de Jesus, de Gandhi, de Madre Teresa de Calcutá e tantos outros que mostraram que é possível sim nós realizarmos e termos uma conduta proativa, uma conduta fraterna, onde realmente possamos fazer o máximo possível de justiça e, sobretudo, valorizando o sentimento de amor ao próximo. Porque é muito fácil nós descartarmos aquilo que não nos convém. Porque para ela, que tomou a atitude de provocar o aborto, ela tinha uma visão muito reducionista, de que os seus problemas que estavam sendo vivenciados, a sua angústia, a sua dor, o julgamento que ela sofreria perante a sociedade, ia ser uma coisa insuportável. E na verdade nós temos milhares de exemplos que não é bem assim. Exatamente, né? Então, acho que essa é a reflexão. Agora, trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa vida, além do fato em si ou do assunto em si, mas traz uma reflexão muito importante para cada um de nós, que é o papel dos nossos sentimentos. Porque se tem um ódio que fica evidente numa situação dessa, onde faz com que a pessoa tome uma atitude tão cruel, por outro lado, eu acredito que numa dimensão menor, esses sentimentos que a gente vibra, de rancor, de mágoa, de ódio, isso também pode se potencializar e outras formas de violência vão acontecer. Seja no ambiente doméstico, seja fora dos nossos domicílios. Então também isso é importante a gente deixar destacado, além do assunto em si, que é as consequências do aborto, mas trazer isso para a nossa vida. Que tipo de sentimento eu estou tendo em relação ao meu familiar, aos meus amigos, ao sentimento em relação às minhas escolhas? Como é que eu posso gerenciar isso melhor? Talvez a resposta seja seguir o exemplo do Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Bom, acho que podemos encerrar por aqui, agradecendo a todos a atenção. Até o próximo encontro na paz.